Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre um tema importante, muito importante, que é sobre Dorothy Stang. Na verdade, no dia 12 agora de fevereiro, completam-se 17 anos, né, do assassinato da irmã Dorothy Stang. Exatamente, a irmã Dorothy morreu no dia 12 de fevereiro, há 17 anos, já faz tempo, né? E a gente lembra disso, eu me lembro, estava na rádio, aqui na Rádio Nazaré, e recebemos a notícia, colocamos uma música logo do Padre Zezinha, uma música Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mas ele ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. Me lembro bem, logo, aquilo foi um impacto para todos nós, e aqui a gente vai receber, estamos recebendo nesta noite, Alcidema Magalhães, que é do Comitê Dorothy. No segundo bloco vamos receber o Paulo Dutra, que é do CIMI Norte 2, aqui a gente já saúda já o Comitê Dorothy, todo o pessoal do CIMI. Obrigado, Alcidema, por ter aceito o nosso convite aqui do Comitê Dorothy. Seja bem-vinda nesta noite ao Janela Aberta. Obrigada, Diácono Theo. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa que leva essas informações com qualidade, o debate, e fazer memória da Dorothy é muito importante, né? Muito importante mesmo. É verdade. Eu queria que você começasse a apresentar, que 17 anos, as pessoas às vezes não se lembram, outras se lembram, outras nasceram depois que a irmã Dorothy faleceu, e queria que você apresentasse quem foi a irmã Dorothy Stang. Pois é, a irmã Dorothy chegou no Brasil ainda jovem, veio para o Maranhão, ela era das Irmãs de Notre Dame, Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, uma congregação com mulheres, a maioria delas estrangeiras, que vieram fazer o trabalho pastoral no Brasil, chegaram no Maranhão. O povo no Maranhão, ela morava em Coroatá, no Maranhão, e o povo começou a migrar para a Amazônia no projeto governamental de incentivo à vinda dos trabalhadores para a Amazônia. E a Dorothy pulou no caminhão junto com o povo e veio para a Amazônia. E foi para a Transamazônica, e lá eles iniciaram a própria construção de Anapu. Ela estava em Anapu desde o início da construção de Anapu. Quer dizer, ela foi logo para Anapu? Ela foi para aquela região ali da Transamazônica, e junto com o povo eles foram ocupando aqueles espaços e estavam em Anapu desde o início de Anapu. Né? Anapu é um município pequeno. E lá em Anapu, as Irmãs de Notre Dame têm uma base, né? Uma casa onde elas desenvolvem o trabalho pastoral. E a irmã Dorothy, desde o início da sua formação no Brasil, ela se inseriu na Comissão Pastoral da Terra. Ela era uma agente da Comissão Pastoral da Terra. Ela é considerada uma das fundadoras da Comissão Pastoral da Terra aqui na nossa região. Né? Desde o início ela atuou com a Pastoral da Terra, junto com os trabalhadores rurais, junto com o povo simples, o povo pobre, sempre se preocupando com a educação. Ela era uma pessoa que lutava muito para que os jovens lá da região da Transamazônica pudessem ter escola, pudessem ter uma escola que dialogasse com a realidade deles, que não fosse uma escola que tirasse eles do campo, mas uma escola em que eles pudessem utilizar aqueles conhecimentos para que eles vivessem com dignidade. Entendi. Então a irmã Dorothy era uma pessoa muito simples, muito calma, né? Passou a vida toda, usou todo o espaço que ela tinha como religiosa, como uma mulher da igreja, para denunciar todas as formas de opressão que acontecia com o povo em Anapu. Então ela vinha para Belém, ela ia atrás da CNBB, ela ia atrás da Procuradoria, do Ministério Público, do INCRA. Ela tinha muitos amigos, ela usou isso para denunciar, para buscar ajuda para o povo lá em Anapu. Então ela era uma pessoa calma, ela era responsável pela Congregação das Irmãs de Notre Dame no Brasil, né? E uma pessoa muito tranquila, com uma fala muito mansa. Irmã Dorothy era uma pessoa muito serena, idosa já, né? Nos últimos anos da vida dela.
e que incomodou muito. Pois é, isso que eu ia perguntar. Eu vejo interessante, quando a gente fala da Irmã Dorothy, mostra as imagens da Irmã Dorothy, a pergunta que a gente quer fazer é por que ela incomodava, por que ela incomodou tanta gente? Ela incomodou porque ela defendia um projeto de desenvolvimento que incluía a manutenção da floresta em pé, viva, o povo produzindo, vivendo, trabalhando na terra, né? Porque defendendo a reforma agrária, defendendo um modelo de desenvolvimento que não está preocupado com a riqueza do capital, mas está preocupado com a qualidade de vida, com a reprodução da vida, do modo de vida do povo ali na floresta, com a educação, com saúde, com estradas para ecoar a produção. Então, o projeto de desenvolvimento que a Irmã Dorothy defendia se preocupava com essa integralidade da vida do povo e com a defesa da floresta. Só que, em oposição a isso, existe um projeto na Amazônia, e não é só na Amazônia, no Brasil todo, um projeto de desenvolvimento que olha para a floresta como fonte de riqueza, de dinheiro, de produção de mercadoria, né? E isso faz com que nós estejamos hoje, nos últimos 3 anos, com o maior índice de desmatamento na Amazônia. Porque é um modelo de desenvolvimento, é um projeto de desenvolvimento que a Dorothy se opunha. Né? Que o Chico Mendes se opunha, que muitos outros, então todos aqueles e aquelas que de alguma forma se opuseram a esse modelo de desenvolvimento, eles incomodaram. Incomodaram. E a Dorothy, por ela ter essa voz, ela vinha para Belém com a sacolinha dela de lona baqueira, toda empoeirada da Transamazônica, a camisa branca dela, toda amarelada, empoeirada, com aquele cabelinho branco. Ela chegava aqui em Belém, ela colocava a sacolinha dela, ia para o Ministério Público, ia para o INCRA, onde ela pudesse chegar com seus papéis, com as suas cartas, com os seus mapas, para dizer, olha, bem aqui está tendo um conflito, olha, bem aqui nós temos esse projeto que vai preservar a floresta e que o povo vai ter comida na mesa. Ela ocupava esses espaços, né? Então isso incomodava. Isso incomodava. Nós, ainda na congregação das Irmãs de Notre Dame, conversávamos que ela recebia muita ameaça. Mas ela recebia ameaça? Muita ameaça. Ela era ameaçada e ela recebeu uma oferta de proteção pelo Estado, né, para ela. E ela não aceitou essa proteção porque ela não queria essa proteção só para ela, porque era ela. E com ela caminhavam muitos homens e mulheres. Mas ela recebia ameaça, ela recebia ameaça no sentido se cale, não se meta. Ameaça de morte. Ameaça de morte, sério? Recado de que se ela não calasse ela ia morrer, que era para ela ter cuidado. Então ela recebia essa ameaça, ela recorreu, os grupos de direitos humanos recorreram à proteção, conseguiram, só que era para ela. E ela, como uma profetisa, como uma pessoa que, na perspectiva da teologia da libertação, não poderia pensar só nela. Entendi. E ela disse assim, olha, eu aceito se for também para os outros que trabalhavam com ela, né? Para o Ivan, para Rosário, para tantos outros trabalhadores que também eram ameaçados. E ela não aceitou e ela ficou vulnerável também por isso. Tanto que o assassinato dela ocorreu num lugar onde ela estava em reunião com o povo. Eles estavam reunidos numa vicinal, passaram o dia reunidos, discutindo sobre o projeto de desenvolvimento, os projetos deles. À noite, o assassino da Dorothy a procurou para matá-la, só que ela dormiu na rede junto lá do povo, todo mundo misturado, não deu para identificar qual era a rede dela. E de manhã, né, ela embaixo da árvore, ele se aproximou, conversou com ela. Ela pegou a Bíblia, conversou com ele era do povo também, né? O assassino era uma pessoa que andava por lá, era uma pessoa que... E ele disparou os 6 tiros, né? A queima-roupa. Ela caída naquela estrada ali de terra, passou o corpo dela o dia todo ali na vicinal. E choveu naquele 12 de fevereiro de 2005, choveu muito.
durante a construção do comitê, nós mandamos fazer um banner, usávamos uma frase assim, o sangue de Dorothy lavou a terra. Entendi. Porque ela passou o dia todo embaixo da chuva. O corpo dela até chegar ao IML, notícia, né? E tudo mais. Até chegar a perícia e tudo mais. Então, Dorothy incomodou, mas passados 17 anos, ela é uma semente. Uma semente. Eu me lembro que a irmã Rebeca, é isso? Que é da congregação? E já fiz algumas entrevistas e me lembro que ela disse, que eu perguntei, acho que no enterro de irmã Dorothy, alguma coisa assim, ela disse, não, diácono, a irmã não foi enterrada, ela foi plantada. Isso. Eu me lembro que aquilo fiquei impressionado com aquilo, no sentido de que ela plantada, no sentido de que ela vai gerar novas vidas, né, esperança. Aquilo, fiquei muito impressionado com aquilo que a irmã falou. Muitas sementes, muitas sementes, né, de esperança. Nasceram após o martírio da Dorothy. Nós consideramos o martírio... É um martírio, com certeza. Ela foi radical, e radical no sentido de ir à raiz, né? Ela foi radical na vivência do Evangelho até a última consequência, né? Prova de amor maior não há de que doar a vida pelo irmão. A radicalidade de Jesus, a radicalidade evangélica de estar ao lado do povo até as últimas consequências, porque trabalhar com o povo não é fácil, não é simples, né? É complexo, às vezes desanima, às vezes cansa, mas é uma missão, né? Vivenciar esse compromisso, ter esse compromisso, permanecer nesse compromisso é uma missão, é uma responsabilidade. E quem está na luta do povo, assim como a Dorothy, tem muitos, né? Tem muitos homens e mulheres em Altamira, no sul do Pará, na nossa Amazônia como um todo. Firmes e fortes, né? As irmãs de Notre Dame, Jane, Kátia, permanecem lá em Anapu, firmes e fortes. Padre Amaro, que trabalhava com a Dorothy, permanece lá também. Então, muitas sementes plantadas, muitas sementes que continuam. O próprio Comitê Dorothy é uma semente, né? Pois é, eu queria perguntar, como surgiu o Comitê Dorothy? A partir dali, como é que foi o comitê? Essa sementinha veio aqui para Belém, né? O Comitê Dorothy, ele nasceu aqui em Belém, lá no Guamá, na Casa das Irmãs, no Guamá, logo após o assassinato da Dorothy. Nós, sentados na sala da Casa das Irmãs, pensando, e agora? O que fazer? Porque o acompanhamento jurídico, quem fez foi a Pastoral da Terra. É o Ministério Público, mas a Pastoral da Terra acompanhava juridicamente todo o caso, acompanhou juridicamente todo o caso da Dorothy. Mas nós precisávamos ter um grupo que fizesse um acompanhamento popular, que comunicasse ao povo o que estava acontecendo, como era que estava andando o processo, porque também a Dorothy sofreu muitas calúnias. Quais foram as calúnias, você pode dizer mais ou menos? Ela ela era culpabilizada por ela ter morrido. Olha, como geralmente fazem, culpam a vítima pelo crime que ela sofreu. Ela morreu porque ela se metia aqui onde ela não devia. Ou então diziam que ela andava armada. Ela, inclusive, foi acusada de porte de arma, mas ela nunca teve arma. E no dia que ela foi assassinada, que ela tirou da bolsa dela, ela tirou a Bíblia. A Bíblia dela foi a arma dela. Então, que nem é uma arma, gente, incomparável, né? A Bíblia com uma arma, não existe essa comparação, né? É a ferramenta mesmo, né? A Bíblia como aquele instrumento de libertação. Então, ela era acusada de armar os trabalhadores, de andar armada. Ela era acusada ela era considerada persona non grata, né? E lá em Altamira, em Anapu, pelos fazendeiros, pelos grandes empresários. Então, tinham muitas calúnias, ela era acusada de muita coisa. E o Comitê Dorothy, ele teve essa tarefa de fazer a comunicação popular, de falar para o povo, olha, o processo está nesse pé, está acontecendo isso, os advogados vão recorrer disso, vai acontecer agora o julgamento do fulano, do ciclano. Então, o comitê, ele tinha um papel de comunicação popular e de mobilização, porque o julgamento aconteceu em Belém. E nós organizávamos, na época, acampamentos pedagógicos em frente ao tribunal. Armávamos acampamentos mesmo com lona,
na frente do tribunal, ali na Praça Felipe Patroni, porque o pessoal, os trabalhadores de vários lugares do Pará começavam a chegar nos ônibus. E então era preciso ter lugar para eles ficarem. E nós armávamos acampamento em frente ao tribunal para que eles pudessem fazer o acompanhamento. E enquanto durava o julgamento, o povo estava lá em frente. Né? Artistas chegavam, trabalhadores, lideranças, deputados, apoiadores de todo um canto chegavam para fazer esse trabalho. Antes de chamar o nosso apoio, rapidinho, o julgamento já ocorreu e como é que ficou? Já foram julgados, condenados? Eles foram julgados, condenados, foram julgados os assassinos, os executores, os mandantes. Os mandantes estão respondendo em liberdade, né? Estão em liberdade. Os assassinos cumpriram pena, eu acho que um deles continua cumprindo preso, né? E esse processo jurídico, ele teve o acompanhamento mais de perto da Comissão Pastoral da Terra. E a gente acompanha, né, para saber o que está acontecendo, onde é que eles estão. E é interessante que depois da morte da Dorothy em 2005, de lá para 2021, foram assassinados 19 trabalhadores, lideranças em Anapu. Eu queria saber disso, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né, aqui no terceiro bloco, porque a Alcidema, né, Magalhães vai voltar para falar um pouco sobre o que é que aconteceu, né, o pós-Anapu, né, pós-Anapu, como é que ficou Anapu, né, depois da situação da irmã Dorothy, né. Aqui no segundo bloco eu vou receber o Paulo Dutra, que é do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, né, que também tem um grande trabalho, como é que a irmã Dorothy ajudou, né, o CIMI, como é que o CIMI se abasteceu também com a irmã Dorothy, que ela teve uma repercussão muito grande, né, para os indígenas, para todas as populações sofridas aqui da Amazônia. Então, daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar no terceiro bloco, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Dorothy Stang. Estamos fazendo memória, né, celebrando a memória da irmã Dorothy Stang, porque há 17 anos ela foi assassinada, 2005, né, isso aconteceu em 2005, dia 12 de fevereiro de 2005. Foi aquela morte brutal daquela irmã que lutava, né, por um desenvolvimento sustentável da Amazônia, lutava pela vida dos mais pobres, enfim, uma missionária, né, que fazia um trabalho, uma mártir, né, por isso que sempre se fala do martírio de irmã Dorothy, muito sugestivo falar assim. E nesse segundo bloco, como anunciei antes de chamar o apoio cultural, estou recebendo com muita alegria aqui o Paulo Dutra, que é do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, né, do Regional Norte 2, aqui é quem a gente saúda nesta noite. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo à Janela Aberta. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Quer que você explique o que é o CIMI? Muita gente não sabe, falei agora que é o Conselho Indigenista, mas o que é o CIMI, na verdade? O que trabalha, faz o que o CIMI? O CIMI foi criado em 1972, inclusive esse ano nós estamos de berço. Vão fazer 50 anos. Né? Então, com todo um processo nessa questão. Ele surgiu como uma resposta da Igreja Católica, na defesa dos povos indígenas. Numa época em que o governo pregava a integração dos indígenas. Né? E frente a essa situação, a Igreja achou por bem criar o Conselho Indigenista Missionário. Lembrando que foi criado em 72, num caráter mais nacional. Aqui, no nosso regional, que aqui a gente chama Regional Norte 2, que é Pará e Amapá, nós trabalhamos com os povos indígenas desses dois estados. Foi em torno de 75, com uma pessoa que você já conheceu, né? Conhecia, que era o saudoso Padre Nelo Rufaldi. Foi nosso primeiro coordenador. Nelo Rufaldi, sim, claro. O primeiro coordenador foi ele. Eu entrevistei aqui no Janela, né? Uma coisa maravilhosa, Padre Nelo. E assim, qual é a relação da irmã Dorothy com o CIMI?
né? O porquê Irmã Dorothy CIMI, como é que ela ajudou o CIMI, enfim, qual é o trabalho que ela fez com o CIMI? Olha, é difícil falar de Irmã Dorothy assim, porque a gente sempre achou o Dorothy como uma pessoa da família, né? Por que eu digo isso? Porque quando eu entrei em 89 no CIMI, foi quando eu conheci ela, né? Eu não estava casado, depois casei, e ela carregou minhas 2 filhas. Tem fotos com ela, né? Lá na casa das irmãs. E a nossa terceira coordenadora do CIMI, que eu penso que você conhece, a irmã Rebeca Espírito, Conheço. que é da congregação dela e até hoje está com a gente e está inclusive em missão na região de Oiapoque. Então sempre teve essa relação muito grande de família CIMI. A irmã Dorothy também tinha uma ligação forte com a CPT, que é nossa irmã, né? Que trabalha com os Sem Terra. Comissão Pastoral da Terra. Isso. E depois o CIMI. Então a gente é meio de casa. E a gente ia para a casa das irmãs, conversava sobre todos os problemas dos indígenas, dos trabalhadores, e é uma coisa que a gente sempre fazia parte da nossa discussão. E sempre, sem falar que ela sempre estava junto com os indígenas, quando tinha encontro, os encontros que teve vários em Belo Monte, ela estava presente, né? E outros encontros aqui no regional. Então eu acho que, no fundo, com a morte dela, os índios ganharam a determinação, mas também ela ganhou, eu acho, na questão do conhecimento, do amor pela floresta, né? E tem a frase famosa que ela diz que, para mim, toda vez quando eu vejo desmatamento, aquecimento global, degelo nas calotas polares, eu sempre penso naquela frase que ela dizia, a morte da floresta é o fim da nossa vida. É isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Hoje, 17 anos, vocês estão fazendo memória, né? Celebrando essa memória da irmã Dorothy. E como é que você está vendo hoje a situação dos indígenas, especificamente? Porque a gente ouve tanta coisa nos jornais, né? Enfim, agora a questão da Covid, se bem que a gente sempre está falando, vacinem-se, né? Aqui a gente chega de máscara, usa álcool em gel, só na hora do programa que a gente tira as máscaras, segue todo o protocolo, né? Então, enfim, contra o negacionismo, enfim, todo mundo tem que se vacinar. Os indígenas sofrendo tanto com a questão da Covid. 17 anos se passaram depois da morte da irmã Dorothy. Como é que... Coloca para nós um pouco o problema dos indígenas no país, aqui na Amazônia. Olha, eu acho que há 17 anos atrás, ainda seria até melhor, vamos dizer assim, se a gente pode falar de melhor, né? Com o governo Bolsonaro ficou uma situação muito difícil. Primeiro, você falou do negacionismo, então negou até as últimas consequências, a questão da vacinação. Sim. E isso trouxe uma série de consequências para os indígenas, né? Tivemos muito caso de indígenas mortos no Brasil todo. A gente não tem a conta. Quem deve talvez ter isso seja a Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI. Mas a gente tem aqui no nosso estado, por exemplo, casos como o cacique Paulinho Paiacã, que morreu de Covid e era um ícone na defesa do meio ambiente, né? Tivemos também a morte dos velhos do povo açoriní do Trocará, aqui em Tucuruí, quer dizer, verdadeiros documentos, bibliotecas, né, do conhecimento do povo açoriní que se perdeu, né? E tem um elenco muito grande. Eu recebi recentemente uma lista da região de Marabá com um número muito grande de indígenas, talvez seja a região com o maior número de mortes de Covid. Isso só falando de Covid. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro nunca mentiu, se a gente pode dizer, como qualidade dele, né? Ele disse que quando ele assumisse o governo, nenhuma terra seria demarcada. De fato, não teve demarcação. Tudo parou, né? Na realidade, se agravou a situação. Você viu na televisão a questão da maior apreensão de madeira, né, da história do Brasil, e depois foi liberado pelo ministro do Meio Ambiente. A gente tem situações no Brasil agora muito sérias. Por exemplo, a pauta maior, uma das pautas maiores dos indígenas no Brasil na atualidade, além de conseguir, de tentar fazer com que o governo faça a demarcação, é uma questão que está no Supremo agora para discussão. A gente está achando que essa discussão vai ser, talvez seja definida em junho, que é o que chamam de marco temporal. O marco temporal
seria uma espécie de procedimento jurídico que diz assim, o governo está sustentando a ideia o seguinte, do marco temporal. Se o povo indígena não estava na sua terra antes da Constituição de 1988, ele não tem direito à sua terra. Em resumo, é isso. Entendi. Agora, você vê situações no Brasil que povos que foram expulsos de sua terra muito antes e que hoje lutam na FUNAI, no governo para demarcar, esses povos nunca vão ter direito a retornar, né? E tem uma pressão muito grande, quem está usando essas terras, você vê o agronegócio, você vê grandes empresários, e está tendo um lobby muito grande para que o Supremo não aprove isso. Por outro lado, os indígenas, desde o ano passado, fizeram o acampamento Terra Livre, depois teve o acampamento das mulheres. O pessoal vai ter provavelmente o acampamento agora em abril, né? Do ATL. Mas a pauta, uma das principais, é essa questão do Supremo, do marco temporal. E como é que o CIMI está trabalhando em cima disso? Está fazendo live, está discutindo para proteger os indígenas? Como é o trabalho do CIMI? Olha, eu te falei que o CIMI está fazendo 50 anos. Desde o ano passado, o início do ano passado, o CIMI está fazendo muitas reflexões e foi definido que vários temas têm que ser discutidos pelos regionais e com produção de lives. Então, a gente já teve muitas lives feitas pelos regionais do CIMI, que falam sobre a memória, sobre a resistência, sobre a cultura, sobre a demarcação de terra, e aí vai. É um elenco muito grande. Desculpa, a palavra não saiu, mas elencando o passado, o presente e o futuro. Essa questão contemporânea. Isso. Então, estamos fazendo, a gente ainda do regional que a gente ainda não fez a nossa live, vamos fazer, né? Foi definido pela Assembleia Regional que a gente vai trabalhar com o tema 50 anos, a defesa da Amazônia a partir dos rios. Essa seria a nossa live. Está sendo planejada para junho desse ano. Porque a floresta, eu me lembro que a irmã Rebeca vinha aqui, ela dizia, a irmã Dorothy sempre pregava que a floresta deveria ser um trabalho sustentável, né? Quer dizer, para que todo mundo pudesse tirar da floresta, claro, que não era que ela fosse contra que se tirasse da floresta, mas não destruísse a floresta, porque a floresta era a casa dos índios, era a casa de tudo, porque para os índios a floresta é tudo, né? Eu já tive a oportunidade de andar numa floresta, né? Logo quando eu entrei no CIMI, visitei a área Caiapó, fiz um trabalho de 1 mês na terra indígena Caiapó, que foi ocupada. Onde que fica o território Caiapó? Olha, é grande, né? É grande. Uma área, mais de 1 milhão, de hectares. Era perto da região de Tucumã. De Tucumã, tá. Aí eu fui lá, junto com o pessoal, a gente fez um levantamento, porque o pessoal tinha ocupado, né, a terra deles lá e tinha um acordo que em 1 ano eles tinham que sair. Então a gente foi ajudar. Agora, pessoas muito pobres, dá muita pena de ver, né, a situação. E muitas pessoas... Indígenas? Não, dos não índios. Foram enganados. Então, foi loteado a terra dos Caiapó, uma parte, e o pessoal comprou, né? E aí, só que os índios chegaram que queriam a sua terra. Então, teve toda... você foi lá no sentido de ajudá-los a fazer o levantamento para não ter um conflito. Né? Entendi. Então a gente foi e a gente pôde ver, andar pelos caminhos, olhar as casas que o pessoal tinha construído, e é uma outra coisa. Você vê, é como se você estivesse andando, só para vocês terem uma ideia, aqui o Bosque Rodrigues Alves, né? Aquela sensação de tranquilidade, o calor também não é aquela coisa. E outra coisa, aquela floresta, se você for pensar, ela não é fechada. A floresta primária, ela não é fechada, você consegue andar por baixo, né, dela. Agora, quando ela já foi manuseada, aí tem uma irregularidade das plantas, né, então fica difícil de você entrar. Mas era uma coisa assim, eu sempre fico emocionado, e imagino que Dorothy deve também ter visto lá na região do Anapu, as áreas que ela ajudou o pessoal... Lutava para preservar, né? Lutava para preservar. É uma coisa que não tem palavra. A gente visita várias comunidades aqui, também uma outra terra que eu já visitei muito, terra indígena do Rio Guamá. Também a mesma sensação, né?
essa sensação de tranquilidade, de paz, né? Pena que nem todo mundo dá o devido valor. Os indígenas dão, mas a maior parte do povo não dá. Uhum. E sobre essa questão de demarcação, o que está acontecendo? O desmatamento é muito grande das terras indígenas, só para a gente saber? Eu diria assim, nós temos aqui no estado, no regional, a gente tem vários problemas. Por exemplo, hoje está tendo um pedido muito grande de mineração em terra indígena, né? Muito. Quem tem tentado frear um pouco isso é o Ministério Público. Uhum. A gente tem situações gritantes aqui no estado do Pará que se agravou com o governo Bolsonaro. Por exemplo, a região de Jacareacanga, não sei se você deve ter ouvido falar, da Leusa Munduruku, que foi ameaçada, que queimaram a casa dela, que é uma mulher contrária à questão da mineração da forma que é feita, né? Entendi. Porque os índios, acho que eles fazem a mineração, mas não é utilizando mercúrio. Mas hoje está uma situação muito complicada. Os garimpeiros lá, a gente fala assim, cooptaram, né? As lideranças oferecendo dinheiro e tal, e mudou muitas cabeças. E o que acontece é que você vê naquela região lá, aldeias brigando com aldeias. Né? Uhum. Uma coisa triste, né? Que o povo Munduruku no passado era um povo muito unido. E o que é pior nessa história toda, por exemplo, no Médio Tapajós, a região de Itaituba, lá, Seremaibã, que é uma terra indígena, os depoimentos das indígenas falando que estão contaminados de mercúrio e tem medo de ter os filhos porque corre risco de perder a criança, né? Uhum. O mercúrio causa aberração genética, né? Então, a gente fica pensando que a longo prazo o povo Munduruku é um povo que vai sofrer muito. Bom, essas informações mostram assim, o quanto a irmã Dorothy lutava, né? E lutou para que não houvesse toda esse sofrimento, né? Com desmatamento, com a destruição da floresta, com tantas coisas ruins. Esse é o legado da irmã Dorothy, no sentido de que a floresta não seja destruída, que os índios não sofram, né? Que as populações, essas populações indígenas, todas as populações ribeirinhas não tenham todo esse sofrimento. Então vamos sempre lutar, né, para que o sonho da irmã Dorothy possa acontecer. Eu quero deixar o telefone aqui do Comitê Dorothy, tá? Que no primeiro bloco esqueci de deixar, é o 98332-2501, 98332-2501, esse telefone. Aqui você pode ligar, passar uma mensagem, que por esse telefone você entra em contato com o Comitê Dorothy. Tá? Quero agradecer ao Paulo Dutra, do CIMI, Conselho Indigenista Missionário Norte 2, que nesse segundo bloco ficou aqui com a gente. Você tem 30 segundos para suas considerações finais. Paulo, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre Dorothy, que é como se fosse uma irmã minha, e também falar dos povos indígenas aqui, da situação triste que eles estão passando, né? E que eles pedem, na realidade, aliados, né? Que a sociedade procure compreendê-los e ajudar no que for possível, né? Para garantir a sua terra, o seu modo de vida. Tá certo. Não saia daí, no próximo bloco a gente vai voltar a entrevistar o Alcidema Magalhães, do Comitê Dorothy. Você vai saber quais são as propostas que o Comitê Dorothy tem, né, para este ano ainda, o que vai acontecer, tá certo? Não saia daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, recebendo agora, novamente, no terceiro bloco, a Alcidema Magalhães, do Comitê Dorothy, né, para dar aqui, quem quiser entrar em contato, né, com a Alcidema, com o Comitê Dorothy, o 98332-2501, aqui o telefone, 98332-2501, esse é o telefone para você entrar em contato com o Comitê Dorothy, e também fácil você entra pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, Comitê Dorothy. O Dorothy é o THY, né? Dorothy, THY, hoje todo mundo pelo Facebook, pelo Instagram, Comitê Dorothy, tá? Rapidamente você entra em contato pelas redes sociais.
Ali você encontra toda a programação do comitê, tudo o que aconteceu, né, nesse período, né, nessa semana em que se celebrou, né, os 17 anos, né, está se celebrando os 17 anos, assim, se pensando no que aconteceu nos 17 anos de morte da irmã Dorothy, os debates, as lives, né, que é o que a gente vai falar agora com a Alcidema, né? O que o comitê preparou para falar nesses 17 anos que nós perdemos a irmã Dorothy, Alcidema? Olha, nós estamos com uma programação riquíssima, que é a Jornada Internacional Dorothy Stein. Nesses 17 anos, é a primeira vez que nós realizamos um evento tão amplo e com uma adesão tão grande. Nós temos a adesão de movimentos da Itália, da Venezuela, do México e nos Estados Unidos, as Irmãs de Notre Dame, organizando programação também em memória a Dorothy. Então, nessa semana em que nós fazemos memória do legado da Dorothy, da sua luta, da sua história, nós estamos com uma programação que iniciou no dia 7 de fevereiro, com uma live de abertura, discutindo o lema da jornada, né, que é em defesa da Amazônia. E no dia seguinte nós fizemos uma live sobre martírio e profetismo na Amazônia, que é para a gente trazer presente não só a história da Dorothy, mas de muitos outros que tombaram na luta aqui na Amazônia, lutadores, mulheres, homens, religiosos, lideranças indígenas, que se comprometeram na defesa da Amazônia, da floresta, na luta pela terra. Você falou no primeiro bloco que muitos faleceram também depois dela. Foi isso que aconteceu? Tiveram 19 assassinatos em Anapu nesses últimos... Em Anapu só? Só em Anapu. Nós estamos falando da morte da Dorothy para cá, e nesses 17 anos, 19 trabalhadores foram assassinados em Anapu. No estado do Pará, a CPT sempre faz o levantamento a partir dos seus relatórios, né, de conflitos agrários. Em 2021, nós tivemos 26 assassinatos no estado do Pará, né? Então, esse crescimento, essa violência no campo, ela é contínua, porque ela é acompanhada da impunidade. A maioria desses casos, eles não são judicializados, eles não vão a julgamento, e quando eles são judicializados, eles não se concluem, né? E isso, a impunidade, o Pará conta com essa impunidade, portanto, segue essa violência. E essa é uma das razões pelas quais nós estamos realizando a Jornada Dorothy Stein, que é para dar visibilidade a essas várias faces da realidade amazônica, porque nós temos na Amazônia a questão da luta pela terra, nós temos o problema do desmatamento que avança. Que está agora nas televisões, redes sociais. Queimadas. O Pará está no primeiro lugar, digamos assim. No primeiro lugar, 53% das queimadas no Brasil estão no Pará. É verdade, uma vergonha. Então, queimadas, desmatamento, violência aos povos indígenas, lembrando que no dia 12 de fevereiro de 2021, quando nós encerrávamos o ato interreligioso em memória à irmã Dorothy, nós recebemos a notícia do assassinato do Isaac Tembé, um jovem de 24 anos, indígena, assassinado dentro de seu território. Então, o assassinato dos indígenas, o avanço do agronegócio, a possibilidade de construção de novas hidrelétricas que interferem na dinâmica dos rios, a mineração. Olha, a nossa realidade amazônica, ela está tão delicada e complexa, e isso nos impulsionou a realizar a jornada, né, a chamar esse lema em defesa da Amazônia pelo legado de Dorothy, né, a denunciar esse modelo de desenvolvimento que está avançando e que está matando. Está matando o trabalhador e está matando a floresta. E a Dorothy sempre ressaltava de que a morte da floresta é o fim da nossa vida. Não é possível nós sobrevivermos nesse planeta sem a floresta, né? Então, nessa jornada, durante essa semana de 7 a 13, nós temos várias atividades artísticas também, vários artistas aderindo à jornada,
construindo suas intervenções, poesia, música, dança, performance, fotografia, Galeria dos Mártires, debates realizados pelos sindicatos, debates sobre a Amazônia, sobre a realidade de Anapu. Hoje não, no dia 12 de fevereiro nós teremos o ato interreligioso em homenagem à Irmã Dorothy, que vai ser virtual em função da pandemia, né? Nós não temos ainda condições de fazer presencial, mas também no dia 12 está acontecendo um ato público em Altamira, organizado pelos movimentos sociais junto com a prelazia do Xingu. Na Itália, no dia 12, está acontecendo uma videoconferência sobre a situação atual da Amazônia, com a participação do Francisco Batista, que é membro do Comitê Dorothy e do movimento Tela Firme, na Terra Firme, e também com o professor Girolamo Treccani, que é da Pastoral da Terra e que é professor da Universidade Federal. Então, nós temos muitas atividades acontecendo no Brasil e fora do Brasil, porque a Amazônia é o centro do mundo nesse momento. Ela cumpre um papel estratégico para a sobrevivência do planeta, da casa comum, e penso que nem os movimentos sociais e nem a igreja pode se furtar da luta em defesa da Amazônia e dos povos da floresta. E essa é a tarefa da jornada que está acontecendo, né, na Semana de Memória dos 17 anos, e que o Comitê Dorothy tem assumido, junto com outras organizações sociais, junto com movimentos, sindicatos, partidos, coletivos, artistas, lutadores do povo, um conjunto de organização, igrejas, pastorais, né, que se engajaram nessa construção. E o CIMI, por exemplo, que o Paulo falou um pouco antes, o CIMI, ele é um parceiro nosso, porque faz parte do legado de Dorothy a defesa da floresta. E, historicamente, os povos indígenas são os que fazem isso. Eles são os guardiões da floresta. Eles nos ensinaram como cuidar, como proteger, e eles têm falado já há muito tempo que sem a floresta viva, sem os biomas preservados, nós não teremos como sobreviver. É verdade. E como a gente tem observado, né, a dificuldade, como a gente falou no segundo bloco, o sofrimento dos povos indígenas, né? E acho que a Irmã Dorothy lutava também por todas as populações sofridas. Então, assim, o legado da Irmã Dorothy é muito, muito importante, tudo que ela lutou, tudo que ela preservou, tudo que ela fez pela vida, né? E Anapu, quero te perguntar, como é que está hoje Anapu nesse sentido? Mudou mais a mentalidade lá, nesse sentido, o sofrimento, como é que está por lá? Em Anapu, a luta segue de forma muito dura, Theo, muito dura mesmo, porque a tentativa do assassinato de Dorothy, assim como fez ressurgir muita esperança, muitas novas lideranças, muita gente acreditando de que é possível fazer diferente, é possível preservar, mas o latifúndio no estado do Pará é muito forte, é muito poderoso, existe apoio de políticos, de grandes empresários. Então, o ataque aos trabalhadores que são mais frágeis, ele segue muito forte, né? Queimada, invasão de territórios das comunidades, de queimada das casas, ameaças, tanto que resultaram em 19 assassinatos. Então, a situação de Anapu é delicada e a gente aproveita essa oportunidade também para deixar isso evidente, porque a população de Anapu, os trabalhadores, as irmãs, elas precisam do apoio, elas precisam dessa visibilidade, elas precisam que o poder público olhe, né, por Anapu e, sobretudo, a reforma agrária, a terra deve ser destinada para quem nela trabalha, para quem nela vive e para quem dela vai cuidar para as futuras gerações. Então, esse é um desafio muito grande e o povo de Anapu continua firme e forte na luta garantindo essa sobrevivência do legado de Dorothy, né? Lutando também pela sua sobrevivência.
E o que o comitê está preparando para esse ano? Assim, vocês vão ter algum curso, vão ter formações? O que vocês projetaram para esse ano? O comitê, primeiro assim, o comitê ele é um coletivo de organizações. Ele inclui várias organizações e pessoas, militantes, lutadores do povo, religiosos que se integram. Então nós reunimos mensalmente, todo dia 12 de cada mês, o Comitê Dorothy se reúne, 12 para marcar essa data, né, que é 12 de fevereiro, o dia que ela foi assassinada. Então todo dia 12 de cada mês nós reunimos para fazer formação, para fazer planejamento, para organizar denúncias também de violação de direitos humanos, acompanhar casos de violação de direitos humanos. O Comitê Dorothy é um espaço aberto que recebe, acolhe pessoas que queiram participar, se engajar nessa luta em defesa dos direitos humanos vinculados à luta pela terra, né, mantendo vivo o legado da Irmã Dorothy, e também tenta manter viva a mística da Irmã Dorothy, que é esse compromisso com a vida, com a dignidade, esse compromisso com o povo e com um evangelho libertador. Então a gente tenta manter viva essa mística entre nós. Todo dia 12 tem? Todo dia 12 de cada mês nós reunimos. Pode entrar em contato naquele telefone que você deu anteriormente. Vamos lá, repetir, 983322501, 983322501, está aqui. Esse telefone, você entra em contato e aí todo dia 12 você vai poder saber. É Zap também? É Zap também? É Zap. Pode mandar um WhatsApp. Nós mandamos o link. Por enquanto estamos nos encontrando virtualmente, né, em função da pandemia. Mas quando nós tivermos oportunidade, esse ano nós conseguimos fazer um encontro presencial. Na verdade, esse ano não, ano passado, em dezembro, nós nos encontramos no Movimento República de Emaús e fizemos, em parceria com a Fraternidade Emaús, um encontro de espiritualidade, porque nós acreditamos também que a nossa militância na luta pela terra, ela não pode estar desvinculada de uma espiritualidade que nos oriente, que nos fortaleça e que nos mantenha fiéis aos princípios que devem guiar um processo de libertação, de emancipação humana. Mas eu te falo assim, por exemplo, você está falando dia 12, mas eu falo assim, o comitê vai fazer tipo algum curso sobre justiça e paz, essas coisas todas, Irmã Dorothy, sobre martírio e profetismo na Amazônia, sim, assim, isso que eu estou falando. Nós sempre fazemos formações. Dessas reuniões do dia 12, nós sempre planejamos as formações, né? Que geralmente elas são feitas pelo Meet. Nós também vamos fazer lives, né? Mas esse processo de formação, ele acontece muito internamente ao Comitê Dorothy, que é uma forma de preparar também as pessoas que acompanham casos de violação, que participam. No ano de 2021, a nossa coordenadora geral do Comitê Dorothy, a Ingrid Ferreira, esteve em Anapu em 2 momentos para acompanhar a situação em Anapu, né? Foram 2 vezes caravanas de Belém para Anapu, organizada pelos sindicatos, e o Comitê Dorothy foi junto para acompanhar, saber, estar presente, coletar dados, fazer denúncia. Então é um pouco essa a missão do comitê, né? O comitê não é uma pessoa jurídica, ele é um coletivo, ele não tem sede. As pessoas às vezes perguntam, onde é a sede do comitê, né? Ele não tem sede, ele trabalha em rede, ele não é uma pessoa jurídica, nós não temos funcionários, nós somos pessoas que acreditamos na luta da Dorothy. Entendi. Quer dizer, ele apoia também outras causas. Isso que você está tentando... acompanha outros casos, com certeza, até porque não seria o sonho da Dorothy nós ficarmos presos a ela e nem na personalização dela. Não é isso que ela deseja, né? Mas na causa que ela defendia. A causa que ela defendia. A causa da Dorothy, da terra livre, de uma terra livre e sem males, né? Uma floresta protegida, um povo vivendo com dignidade, tendo escola, tendo saúde, tendo a sua terra para plantar, para comer bem, para viver com dignidade. Sim. Essa é a causa da Dorothy. Então, é por isso que nós nos mantemos juntos, firmes, e aonde tem violação de direitos humanos ligados ao campo, nós estamos
acompanhando. Nós estamos presentes, apoiando também outras organizações, como a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, né, a Comissão Pastoral da Terra, o MST e outras organizações que lidam diretamente com essas questões. Nós estamos juntos com eles. Bem, vou dar mais uma vez o telefone do Comitê Dorothy, 98332-2501, 98332-2501 é o telefone. Você pode também passar uma mensagem de WhatsApp e pedir outros esclarecimentos. Novamente, as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, é Comitê Dorothy, com THY, facilmente você acha todas essas informações dos cursos, de tudo aquilo que vai acontecer durante o ano, tá bom? Quero agradecer ao Cidema Magalhães, do Comitê Dorothy, pela entrevista, pelo trabalho, desejar sucesso, tá? Muito agradecido pelo trabalho de vocês, pela entrevista que você concedeu ao programa hoje, sucesso no trabalho de vocês no comitê, que o sonho da irmã Dorothy continue sobrevivendo e 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Nós agradecemos a oportunidade, em nome do Comitê Dorothy, né? Agradecemos essa oportunidade de estar aqui no programa Janela Aberta da TV Nazaré. A irmã Dorothy era uma religiosa, muito séria, muito comprometida. E nós aproveitamos para convidar a juventude que está aí, que quer se comprometer nessa luta, vem com a gente, que nós precisamos de muitos braços em defesa de uma terra livre, de uma Amazônia livre. Muito obrigada, Theo. Tá certo. Sucesso no seu trabalho e agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.